a seguinte notícia para vocês. É, eu conversei hoje na coordenação e falei com a minha coordenadora e disse a ela o seguinte: olha, não vou conseguir cumprir o cronograma. Nós estamos na lição 6, se eu não me engano, 6 ou 7, e são 14. Não é isso? Não é isso, gente? Isso. Nós estamos na lição 6 e são 14. Então, o que é que é, ela achou que seria interessante e pediu que eu sondasse com vocês se era viável ou não. Para vocês não ficarem com o curso incompleto, a, a gente pensou que seria interessante, é, que seria interessante terminar as aulas no dia 19 e depois retomar no dia 7 de janeiro e fazer as aulas durante o mês de janeiro para terminar o módulo. O que que vocês acham? Tem alguém que não pode? Por mim, pode ser assim. Por mim é tranquilo também. Aqui pra mim também é tranquilo. Para mim também. Então, ótimo. Então, a gente retoma no dia 7. Tá certo? Certinho. A gente vai até o dia 19 e depois a gente retoma no dia 7. Eu vou estar disponível, eu só entro de férias em fevereiro, e aí eu a gente retoma o curso, tá bom? D'accord. Bom, então vamos lá. Se a chuva parar daqui a pouquinho, eu ligo a câmera. Nós estamos, então, na lição 6. Tá todo mundo vendo aqui a lição 6? Sim. Isso. Então, a gente já aprendeu o vocabulário. Ah, e tem uma outra coisa que eu preciso avisar para vocês. A gente tem marcado um ateliê no dia 9, mas eu quero deixar vocês de sobreaviso, porque, bom, agora a gente vai ter mais tempo para fazer os ateliês, né? Talvez fosse até interessante a gente desmarcar. Ou não, eu não sei. Porque vocês estão me ouvindo, gente? Acho que o microfone da Bárbara também tá ligado. Ah, tá. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a seleção do doutorado. E aí, é, eu passei para a última etapa, que é a entrevista com a banca. E as entrevistas vão ser no dia 6, no dia 9 e no dia 10. Eu não sei para que dia que eles vão marcar a minha entrevista. Se é para o dia 6, na sexta-feira agora, se é para o dia 9, e aí eu não sei o horário, ou se é para o dia 10. Eu até gostaria que, se fosse para o dia 10, a gente desmarcasse esse ateliê para eu tentar estudar um pouco mais para a banca. Eu sei que já não vai ter muito mais tempo, né? Mas assim. Agora, se for no dia 6 ou no dia 9 mais cedo, a gente mantém um ateliê. Então, eu vou conversar isso com a coordenadora, vocês fiquem ligados no grupo de WhatsApp, tá bom? Certo, Então, Michelle. oi, Não, tá bom. Certo, certo. Uhum. tá? Eu não sei para que dia que eles vão marcar, eles devem, talvez até quinta-feira eu já saiba,
porque o prazo saiu. Ah, muito obrigada, Isadora. O prazo saiu, o resultado saiu da prova escrita para recurso e eu acho que dia 5 eles já devem soltar o calendário das entrevistas, né? E eu não estou conseguindo me organizar para estudar, gente. Tá uma coisa louca. Então, olha só, a gente aprendeu o vocabulaire sur la famille. Tá todo mundo vendo aqui? A gente Aham. aprendeu os adjetivos possessifs com a historinha da Laure, né? E hoje a gente vai ver os adjetivos qualificatifs. Por que que a gente chama de adjetivo possessivo? Em português a gente chama de pronome possessivo. Vocês se perguntaram que diferença tem entre um adjetivo possessivo e um adjetivo qualificativo? O qualificativo caracteriza algo, alguma pessoa, assim? Uma característica? O qualificativo vai dar uma característica para a pessoa, exatamente. E o possessivo, ele é chamado de adjetivo possessivo, porque aquelas palavras que a gente aprendeu, mon, ma, me, ton, quais foram elas? Vamos falar todas juntos? Mon, Mo, ma, Tom, e o plural é me, E, me. Excellent, excellent. Ton, tom, tá, tá, T, te. Mon, ma, me, ton, tá, te. E a terceira pessoa, qual é? tom, som, tá, te. C. E do plural? Plural tem diferença entre masculino e feminino? não. Então, como é que é? Era o VU? Não, vous é um pronome sujet, né? É um pronome que acompanha o verbo. É um pronome sujet. Seria pro nu, qual que é o possessivo correspondant a nu? Vocês não tomaram nota, não? É, notre, notre, Notre. Notre si c'est singulier. E se c'est pluriel? nu, No. Nu não. Nu é o pronome sujet. Tem que ser no, d'accord? no, d'accord. No. Notre, no. O do vous. É votre, não é? votre, Votre au singulier, masculin et féminin, et au pluriel. Vou, Não é vous, gente. Vous. Olha só, uma coisa é quando eu escrevo com OU, e aí eu tenho vous. Vous. Mas aqui no possessivo eu tenho votre e o plural que é vos. Notre, por nous, eu tenho o plural, o singular, que é quel est le singulier? notre, Exactement.
Nossa, acabei de receber uma mensagem aqui que minha internet está instável. Notre. Vocês estão me ouvindo bem, gente? E qual que é o plural? No. No. E do il, elle? Também tem só uma forma, né? Pour le masculin et pour le féminin. Quelle est la forme du singulier pour le masculin et pour le féminin? Ler. Leur, sans S, et pour le pluriel. Ler também. Só com S no final? Leur avec S. D'accord? E por que que a gente chama eles de adjetivo possessivo? Em português, a gente chama de pronome possessivo. A gente chama de adjetivo aquela palavra que não pode substituir o nome. Quando a palavra substitui o nome, ela é um pronome. A função do pronome é substituir o nome. Mas, quando a palavra ela acompanha o nome, mas ela não pode ser usada sozinha, como é o caso dos possessivos que a gente aprendeu, a gente chama de adjectiva e a gente não chama de pronom. Pronom a gente só vai chamar quando a palavra substituir. Então, esses aqui são adjetivo possessivo. Eu não posso usar votre, notre, leur sozinhos. Eles têm que sempre acompanhar o nome. A função do adjetivo, la fonction de l'adjectif é d'accompagner le nom. D'accord? D'accord. Ah, mas então não existe pronome possessivo? Existe. Existe aquele que vai substituir o nome e que a gente vai aprender mais tarde, tá? Por enquanto, a gente viu les adjectifs possessifs qui doivent acompanher le nom. Agora, a gente vai conhecer os adjectifs qualificatifs. Donc, les adjectifs qualificatifs, são. Então, nós já estamos lá no final da lição, né? Vocês leram essa parte da família, gente? Leram? Já sim. Já. Que a gente estudou, né? Alguém assistiu ao filme La Famille Bélier, qui a été recommandé dans la partie de l'astuce culturelle? Alguém assistiu e gostou? É muito, muito legal. Bem, bem interessante. Bem bonitinho mesmo, assim. Aí a gente viu os possessivos, né? A gente viu primeiro no livro, no Defi, com a história da Laure, né? Que estava com medo da mãe não gostar mais dela, porque estava enceinte, né? Vocês lembram das palavras? Enceinte, ma maman, a un amoureux. E aí a gente depois viu esse último diálogo aqui do livro e a gente achou bem mais fácil, né?
Ele tem aqui a tradução, mas eu acho que vocês nem precisam de ler a tradução, que ele está bem tranquilo. Aqui tem uma árvore, né, genealógica, e exemplos de possessivo. Então, essa parte eu vou deixar para vocês lerem também. Tem o quadro dos possessivos, que a gente preencheu lá no outro livro, tá? Tem aquela informação très importante, que a gente usa a forma do masculino, que a gente usa a forma do masculino quando a palavra é feminina, mas Começa com vogal. começa com vogal. Exatamente. Então, a gente viu os possessivos todos também. Hoje a gente pode passar para o tópico 3, que são les adjectifs qualificatifs. Você conheceu a família de Jacques, né? A família de Jacques foi esse texto que a gente ouviu aqui no começo. Vocês querem ler de novo? Alguém gostaria de arriscar uma leitura? Que a gente só ouviu na última aula. Vamos dar uma lida? Quem gostaria de começar? Eu queria tentar, professora. Pode ir. Mon père Anthony. Vamos começar. Vamos começar. Je vous présente ma famille. Desculpa, eu tô no de baixo, aqui no meu. Ah, tá. Je vous présente ma famille. Présente. Le EN se prononce en. Je vous présente ma famille. Je vous présente ma famille. Mon père s'appelle Anthony. Il a, Antoine. Parce que O-I se lit OA. Alors, mon père s'appelle Antoine. mon père s'appelle Antoine. Il a 50 et il est professeur. Il a 50 ans. Il a 50, il a 50 et il est professeur de français. Excellent. Ma mère s'appelle Marthe. Martine. Martin est un nom masculin. Ma mère s'appelle Martine. Ele a, esqueci como fala 48. 48. 48 ans. C'est une femme au foyer. J'ai une soeur. Sœur. J'ai une sœur. J'ai une sœur qui est plus jeune que moi. Elle s'appelle Sophie. Elle a 21 et elle est Et étudiante. elle, on ne fait pas la liaison, on ne prononce pas le T de E, d'accord? Et elle, Et elle est étudiante en arquitecture. architecture. Só lembrando que étudiante, avec le E à la fin, c'est le féminin. Étudiant et étudiante. Ici, comme nous avons le E à la fin, c'est le féminin. Merci beaucoup, Sharon. Très bonne lecture. Qui voudrait continuer? Eu continuo. Merci, José. Para o Gé aqui. Gé J'ai un Gé oncle. tá. J'ai un oncle qui habite au Brésil. Il s'appelle Georges.
Sa femme est brésilienne. Ils sont un Ils ont. enfant. Attention, c'est différent de ils sont, qui est le verbe être. Ici, nous avons le verbe avoir. On fait la É o S liaison pra- avec ils ont. Ils ont un enfant de 10 ans qui s'appelle Gabriel. Qui C'est mon s'appelle, qui s'appelle, s'appelle- que s'appelle Gabriel. C'est mon como que fala o U? C'est mon c'est mon cousin. 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 C'est mon cousin. Mes grands-parents. Parents, parents, mes grands-parents Ok. Parents paternels habitant au sud de la habitent, France. habitent, parce que le Habite. ENT final des verbes n'est pas prononcé. Mes Habite, grands-parents paternels habitent habite au sud de la France et mes grands-parents maternels habitent à Paris. Paris. isso, très bien, José. Mais attention, mes grands-parents maternels, d'accord? Mes É, grands-parents ne prononcent ni le D, ni le T, et ni le S du pluriel. é Paris ou o R é fraco ou não? De Paris. Paris, le R, como assim? Je n'ai pas compris ta question. Não, eu queria saber se o R era de som fraco, tipo caro, O ou o R é som sempre grande. como se fossem dois R's. Uhum, entendi. D'accord? Então, a gente conheceu o Antoine, la famille d'Antoine, e aí a gente viu aqui, ao mesmo tempo, os nomes dos familiares, né? E os possessivos, né? Agora, a Professor, gente... Ah, só uma dúvida aqui. Megan Parran, em cima tá com hífen e embaixo tá sem. É pelo contexto ou é um erro de ortografia mesmo da apostila? não, é um erro de ortografia, une faute de frappe, peut-être, um erro de digitação. Grands-parents, il y a un trait d'union. D'accord? Aí a gente conheceu o Antoine, né? E aí, agora a gente vai conhecer. Peraí, a gente conheceu a família de Jacques? Il s'appelle Jacques? Ah, tá. É porque a família de Jacques é essa aqui. O texto que a gente leu é Je m'appelle. Ah non, c'est la famille de Jacques. Mon père s'appelle Antoine. Nous avons connu la famille de Jacques. Aí, a gente vai agora conhecer um pouco mais da famille de Jacques, un peu plus les caractéristiques de la famille de Jacques, tá? Então, vamos ver. Excusez-moi. Vamos ler o tópico 3, les adjectifs qualificatifs. Você conheceu la famille de Jacques. Et maintenant, vous allez connaître un peu plus à propos de cette famille. Você conheceu a família de Jacques e agora você vai conhecer um pouco mais a respeito dessa família. Lisez le texte. Então, primeiro eu vou colocar aqui para a gente ouvir, tá bom? Mon père Antoine est très patient et organisé. Ma mère Martine est très organisée aussi. Elle est timide, mais elle est stressée. Ma sœur cadette, Sophie, elle est jolie, un peu indécise et elle est sérieuse.
En général, les trois sont patients avec moi. Mon oncle Georges est gentil et très sportif. Il est très beau. Sa femme, Ruth, est aussi très gentille et sportive. Mon cousin Gabriel est timide, joli et heureux. Mes grands-parents paternels et mes grands-parents maternels sont sympathiques. Je les aime beaucoup. D'accord. Est-ce que vous avez compris le texte? Oui. Eu não entendi o que Vous que é avez des doutes, Jolie. des questions? A Su O parou que é aqui, Jolie? eu vou colocar Que a é? minha Acho câmera que para essa. funcionar. O ro, errou. Bonsoir. Pardon? Ah, É umas palavras Jolie aqui. seria o quê? É É Jolie bonito? seria o quê? Sophie é Jolie. Vamos descobrir o que significam essas palavras, mas o que a gente pode deduzir das estruturas das frases? Que essas palavras em caractère gras são o quê? Adjetivo. Adjetivo. Então a gente tem patient, organisé, organisé, timide, stressé, jolie, indécise, sérieuse, patient, gentil, sportif, beau, gentil, sportive, timide, jolie, heureux et sympathique. Imagino que vocês tenham ficado com dúvidas sobre alguns desses adjetivos, né? Teve algum que Aham. vocês não entenderam? O que é Esse Jolie? oh. O Heureux Jolie é é com H. feliz. Heureux é feliz. Ah, feliz. Sim, heureux é feliz. Mais algum outro? Jolie. Jolie é comme beau. C'est à peu près un synonyme de beau. O que é beau? Bom. Bonito. É belo, né? Beau, c'est le masculin de belle. Belle, vous comprenez? Bela mesmo. Bonita De também. bela, de bonita, de bela. Agora, voltou a chuva, gente. Agora, é... mais algum outro? Mas qual a diferença do Jolie com E no final e sem o E? A mesma coisa? Qual É, será a diferença? é o feminino e masculino também, né? A gente já chegou a comentar que a diferença entre o feminino e o masculino em francês, ela é geralmente um E. A marca do feminino em francês, ela é a letra E, d'accord? Mas às vezes Verdade. a gente não basta que a gente acrescente o E. Às vezes vai mudar alguma coisa na terminação da palavra, né? Mas como que a gente pode observar que a marca do feminino é o E en français? Pouvez-vous me donner des exemples?
O Jolie ali é um exemplo, né? Como é que é? Tá ali. O Jolie ali que O joli é un exemple, José. Si, très tem Jolie, bien. Sophie é Jolie, e depois tem o Gabriel que Gabriela Jolie. organiza Deixa eu aumentar ali aqui também. meu marcador. Gabriela Jolie et qu'est-ce Sophie que vous também. avez remarqué? Gabriela Jolie Horror. et heureux. Mais o que a gente está fazendo agora é comparar masculino com feminino. Sophie é Jolie. Sofia Jolie. Então, aqui no caso, para formar o feminino de Jolie, eu só acrescentei o E. Tem algum outro que vocês notaram que segue esse mesmo princípio? Furtivo. Ah, o gentil. Gentil. Esportivo. Ah, Então será que o não. gentil e o gentil eu só acrescentei o E? Não, ele também. Então, ele não segue essa regra do Jolie, Jolie, não. O organizei ali, né, no começo. O organisé, ó, mon père Antoine, est très patient et organisé. Martine est très organisée. É, na pronúncia desse, segura um pouco o E, Michele, ou não? Não, a pronúncia é a mesma, É porque o o E mesmo. final, quando ele não tem acento, ele não é pronunciado. Então, organiser, aqui ele é pronunciado porque tem um acento agudo, e aí a gente pronuncia E. Aqui a gente pronuncia o E que está com acento e o E sans accent n'est pas prononcé. Sophie Gabrielle é jolie, o I final é pronunciado, mas o E final n'est pas prononcé. Alors, Sophie é jolie. Agora, vamos ver adjetivos que não mudam. Vamos procurar. É o tímido ali, né? O tímido. Tímido. Timida. O timida, gente. O timida não mudou. Gabriela é tímida e Gabriela é tímida. E E Martim Martine é tímido. é tímido. Martina, ela é tímida. Por que que vocês acham que não mudou aqui, que ficou a mesma forma? A gente vai chamar esses adjetivos de adjectif invariable. Por que que vocês acham que não mudou? Porque termina em Porque ele já termina em E, sans accent. Se ele terminar em E com acento, eu acrescento o E de feminino. Mas se ele terminar em E sans accent, aí eu não acrescento o E de feminino. Il resta invariable. Teve alguma outra terminação que vocês observaram? o esportivo, vira esportivo, né? Ah, então quando a palavra termina em IF no masculino, a gente troca o F pelo
E V. E coloca o E de feminino, né? Fora isso, vocês acham que tem algum outro adjetivo aqui que é invariável, como o timida? Observez bien. indeciso. Non, indécise, il y a le masculin et le féminin. Indécis, c'est le masculin et indécise, féminin. Ah, aí põe Indeci- o E com acento e o acento. Não, vou mostrar para vocês, não é uma questão de acento aqui, não. Alguém achou alguma outra palavra? Simpatia, que esse é no finalzinho aí? Isso, só que não é simpatica. O YM se prononce un. Alors, on va dire sympathique. Sympathique, tá? Isso foi só para a gente dar uma observada, para a gente não pegar aquela regra pronta e decorar. Foi para a gente observar um pouco como é que forma, né? Fazer hipóteses. Por exemplo, como é que vocês acham que é o masculin de stressé? Com essa, É ser. Com é só, sem o último é, né? E, bom, os outros, como é que vocês acham que é o féminin de patient? Patiente. Patiente. Excellent. Patiente. Patiente. É, Então, já que a gente fez um pouco de observação, vamos trabalhar. A gente escutou, né? A gente escutou? oui, Sim, A gente leu. Escutou ou leu? A gente escutou. escutou, sim. É. Tá. Depois a gente vai fazer uma leitura, então, quando a gente tiver aprendido a pronunciar bem os adjetivos. Aqui tem a traduction, d'accord? Mas je pense que vous n'avez pas besoin d'utiliser la traduction parce que le texte est assez simple. Aí a gente vai conhecer algumas regras, tá? Então, olha só. Jacques nos apresenta les caractéristiques de sa famille. Parece une famille très cool, n'est-ce pas? N'est-ce pas quer dizer, não é mesmo, né? N'est-ce pas? Para que possamos conhecê-los melhor, ele utiliza les adjectifs qualificatifs. Vamos agora descobrir as regras de gênero e de número para caracterizar uma pessoa. Observez la règle de genre. Então, a gente vai começar com a regra de genre. Os adjetivos vão variar em genre e nombre, né? Genre, masculin, féminin, nombre, singulier et pluriel. D'accord? D'accord. Observez la règle de genre. Então, tá. Les adjectifs qualificatifs. Em regra geral, o que que a gente faz? Adiciona-se um E no final da palavra no masculino. Esse E, ele tem uma coisa importante. Ele não é pronunciado, tá? Ele não tem acento e ele não é pronunciado, mas ele faz com que a consoante que vem antes dele
que no masculino não é pronunciada, faz com que ela seja pronunciada. Então, eu vou dizer, il est indécis, não pronuncio o S. Elle est indécise. Aí, quando eu falo elle est indécise, eu não estou pronunciando, na verdade, o E, eu estou pronunciando o S. Só que ele sai com o som de Z, indécise. Mas não estou pronunciando o E. D'accord? Vamos ouvir. Il est indécis, elle est indécise. Ok. Il est patient. Alguém deu o exemplo do feminino de patient. Il est patient. Elle est. Elle est quoi? Paciente. Paciente. Patiente. Patiente. Quando o adjetivo termina em E, só que observem que é um E sem acento, tá? O feminino permanece igual ao masculino. Exemple, il est timide. Então, eu paro no D, não pronuncio o E, porque o E, en fin de mot, sans accent, il est muet. Elle est timide. D'accord? Il est timide, elle est timide. Quel est l'autre exemple que nous avons vu dans le texte? Era esse mesmo, não era? Era o timida e tinha um outro que a gente viu. Só tinha uma forma dele, mas O sympathie? o sympathique, né? Agora, quando o masculino termina em I ou E, aí aqui já é um E com accent. Ah, gente, antes que eu me esqueça de avisar, como o nosso curso vai se estender, a prova que estava marcada para hoje, como último dia, ela vai ser, o prazo dela vai ser estendido também, tá bom? D'accord? Tout le monde a compris? D'accord. Oui. Tem alguém perguntando alguma coisa aqui? Não, é só eu comemorando mesmo que a prova foi adiada. É, mas o curso também foi adiado. Então, olha só, I ou E, eu vou acrescentar o E para formar o feminino, como a regra geral, né? Só que como E final n'est pas prononcé, a pronúncia dos dois vai ficar igual. Então, vai ficar il est joli, elle est jolie. Il est organisé, elle est organisée. Écoutez. Il est joli, elle est jolie. Il est organisé, elle est organisée. Esse patient aqui, eu não sei por que que ele tá aqui exatamente, porque a regra dele é a mesma regra do andeci, né? É a regra geral. Termina com consoante. Quando o adjetivo masculino termina com consoante, acrescenta-se um E para formar o feminino, como a regra geral. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu com o andeci, né? No masculino, a gente não pronuncia a consona, e no feminino, a gente não pronuncia
o E, mas pronuncia a consona. Então, vai ficar il est patient, elle est patiente. Il est patient, elle est patiente. Tá. Essa regra aqui, gente, eu queria que vocês entendessem ela de uma outra maneira, tá? Quando o adjetivo masculino termina com consoante, dobra-se a consoante e acrescenta-se um E para formar o feminino. Ora, isso aqui não é verdadeiro, porque senão eu teria que dobrar o T do passion. Eu teria que dobrar o S do andecisa. Então, isso aqui, na verdade, essa regra, ela está incorreta. O gentil e o gentil, que eu vou ensinar sobre a pronúncia deles para vocês, são irregulares, tá? Vou fazer a chamada e a gente continua a falar um pouquinho mais dos adjetivos. Diário de frequência, francês. Hoje, dia 3. Alexander. Presente. A Alexander tinha faltado 2 vezes. Ana Júlia. Antônio. Bárbara. Célia. Presente. David. Presente. Fábio. Isadora. Presente. José Augusto. Presente. José Augusto, presente. Caroline. Presente. Larissa. Ela tá presente. Tá presente? Colocou aqui no chat, né? Larissa presente. Mariana. Presente. Larissa presente. Peraí. Saiu aqui. Larissa presente. Mariana presente. Murilo. Presente. Presente. Paola. Paulo Roberto. Presente. Rani. Tá presente também. Rani presente. Sara. Sharon. Presente. Strauss. Presente. Tailane. Thaís. Ausente. E terminamos a chamada. Então, vamos voltar no nosso documento. Então, vocês entenderam por que essa regra aqui do gentil
na maneira como ela foi explicada, ela não faz muito sentido, porque quando o adjetivo masculino termina com consoante, dobra-se a consoante e acrescenta-se um e para formar o feminino. Alguns adjetivos que terminam em L vão realmente dobrar a consoante, tá? Mas não é o caso de qualquer adjetivo que termina em consoante, não. Aqui a gente tem o caso de um adjetivo irregular. A gente pronuncia, inclusive, gentil, sem pronunciar o L, e gentil, gentil, daquele jeito que eu ensinei para vocês, que a gente pronuncia os dois L's depois do I. Gentil, gentille. Répétez après moi, s'il vous plaît. Gentil, Gentil, Gentil. Gentil, ti. Ne gentil, prononcez pas le L, d'accord? Gentil, Gentil. tout simplement, gentil. gentil, E Gentil. gentil, Gentil. gentil, gentil. Olha que os dois L's depois do I não se pronunciam como dois L's, mas se pronunciam como uma prolongação do I. Então, il est gentil, elle est gentille. Il est gentil, elle est gentille. Viram que ela não pronunciou o L? Il est gentil, elle est gentille. Vamos ouvir mais uma vez. Il est gentil, elle est gentille. Quando o masculino termina em E, e esse E, U, X se pronuncia E, o feminino é formado em EUSE, tá bom? Então, eu tenho il est heureux, elle est heureuse. Tem um exemplo no texto que fala que il est sérieux. Quel serait le féminin de sérieux? Sérieuse. Sérieuse. D'accord? Et finalement, quand le masculin se termine en IF, o feminino é formado em IVE. Então, eu troco o F pelo V e coloco o E de féminin. Sportif, sportive, émotif, émotive. Vamos ouvir. Il est sportif, elle est sportive. Deixa eu apagar aqui isso que eu escrevi. Tem ainda os irregulares, que são, por exemplo, l'adjectif beau, E-A-U, se pronuncia O. Então, o adjetivo beau é irregular, assim como outros adjetivos. Quer dizer, eles não seguem as regras acima. Vejam alguns exemplos. Il est beau, elle est belle. Il est fou, elle est folle. Il est vieux, elle est vieille. Então, são adjetivos que têm uma forma totalmente diferente para o masculino e para o feminino. A gente chama esses adjetivos de adjectif irrégulier. Tá? A gente trabalhou o gênero
Então, dos adjectifs masculin e féminin. E a gente vai trabalhar na quinta-feira as formas dos números, do plural. Queria saber se alguém ficou com alguma dúvida na formação dos adjetivos qualificatifs. Non. Non, ça va? Então, on se voit jeudi, d'accord? À 6h30, ok? Bonne soirée à tout le monde et à jeudi. Bonsoir. Merci. Olá. Merci, au Aujourd'hui. revoir.